Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, unidos na fé nesse dia 21 de maio de 2025, nessa quarta-feira da quinta semana da Páscoa. Hoje também é dia de São Cristóvão Magalhães, presbíteros e companheiros e mártires. E o evangelho que nós temos é de João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos e lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há um determinado texto que nos diz o seguinte, viu? A graça não exclui a justiça, não muda a injustiça em direito, não é uma esponja que apaga tudo, de modo que tudo quanto se fez na terra termine por ter o mesmo valor. Contra um céu e uma graça deste tipo protestou com razão, por exemplo, Dostoiévski, no seu romance Os Irmãos Karamazov. No fim, no banquete eterno, não se sentarão à mesa indistintamente os malvados junto com as vítimas, como se nada tivesse acontecido. Todos nós buscamos a graça de Deus, e a graça de Deus acaba sendo isso, a gente está unidos à videira. O que nós temos nesse discurso de Jesus, capítulo 15, é um longo discurso dele, praticamente o discurso da despedida. Nós temos a reflexão de que Deus é o agricultor. Jesus usa a referência do plantio, porque quem planta precisa fazer processo. Quem trabalha com criação, quem trabalha na área da agricultura, tem que aprender a fazer processo. Tem que esperar o desenvolvimento da semente. Tem que saber como plantar, a hora de plantar, o tempo de esperar, o tempo de colher. Caso contrário, ele não consegue trabalhar. É diferente de outras áreas de atuação. Há pessoas que fazem a mesma coisa o tempo todo e do mesmo jeito. Então, Jesus pega essa dimensão e coloca: o meu Pai é o agricultor e eu sou a videira. E por que ele usa a dimensão da videira? Porque a videira era o símbolo do povo de Israel. O povo de Israel era conhecido como sendo representado pela videira, viu? Porque daí vinha o vinho. A videira produz as uvas necessárias para produzir vinho. Então era a bebida nobre da época, né? Então nós abrimos o nosso coração para essa realidade. Jesus se coloca como sendo a verdadeira videira. Quer dizer, nele está o verdadeiro povo de Deus. Ele é o exemplo do verdadeiro povo de Deus. E convida os seus discípulos para estarem unidos a ele. E para que na união com Jesus a gente produza frutos. Lembrando que nenhum pé de laranja produz fruto, uma laranja para se alimentar. Todo fruto produzido por alguma árvore, ele tem como princípio alimentar o outro. Viu? O diferente. O necessitado, o que tem fome. Nenhum pé de abacate se alimenta de abacate. Ele alimenta da água, ele alimenta dos nutrientes do solo. Mas aquilo que ele produz é para doar. Então, quando Jesus usa essa referência, Jesus faz essa reflexão,
Ele está querendo dizer para todos nós que, olha, a gente tem que estar permanentemente unido a Ele, porque é nele, se alimentando dele, como sendo a verdadeira videira, que nós, os ramos, nos tornamos capazes de produzir frutos, de produzir algo que faça bem ao outro, algo que alimente o outro. A nossa função acaba sendo essa, né? A gente trabalha nessa paróquia aqui, a gente trabalha para a igreja, para quê? Para que a gente possa ajudar as pessoas a se unirem a Jesus e nessa união produza frutos. Porque Jesus não faz nada sem Deus permitir, porque Ele é o agricultor, Ele que cuida, Ele que zela, Ele que planta. E a gente produzindo frutos, a gente vai modificando e tendo um movimento de melhora do mundo em que nós vivemos. Por mais que seja muitas vezes delicado, difícil, cansativo, e às vezes a gente fica meio atrapalhado, sem saber como fazer, como agir, como se comportar, mas somos convidados a abrir o nosso coração e o nosso olhar para que, abençoados por Deus, a gente tenha consciência que estamos em plena comunhão com Jesus. É o que Paulo dizia, né? Para mim tudo é perca diante da minha união com Jesus ressuscitado. Para mim tudo não tem sentido nenhum, tudo é lixo diante da fé que eu tenho e da minha comunhão com o ressuscitado. Então que Deus possa iluminar e abençoar todos nós, nos fortalecer na fé e guiados pelo Espírito Santo, pedir a Deus que nos abençoe, ilumine e nos mantenha unidos a Jesus para que a gente possa produzir frutos, ou seja, fazer algum bem a este mundo. Um abraço, até mais.